Essa guerra não passou de uma grande maquinação para destruir os exércitos do Irã e do Iraque. O primeiro era o mais potente do Oriente Médio em 1980, e o segundo representava um verdadeiro perigo para Israel. O Ocidente vendeu armas para os dois lados e nós somos bobos de entrar nesse jogo cínico. 8 anos de guerra para nada. Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre esse livro de Marjane Satrapi, Persépolis, que é também uma autobiografia feminina contemporânea de um país marginalizado, dessa vez não da África, como um caçonga, confere o vídeo aqui em cima, dessa vez do Irã. Então, a mulher que vai contar a sua história, então uma história pessoal, porém de um evento coletivo. Então tem também uma dimensão coletiva, uma dimensão histórica, que é o momento da Revolução Islâmica no Irã. E aí, que quando a gente olha para o título e para o trechinho que eu li, a gente já consegue perceber por que esse livro é uma leitura cada vez mais obrigatória, um livro tão interessante que tem recebido tanta atenção. Quando a gente pensa no trecho que a gente leu, e também no início do livro, antes dela começar o relato pessoal dela, ela conta um pouquinho da história, a gente vai lembrar que o Irã, ele sofreu sucessivos domínios. Então é um país que o tempo inteiro, constantemente, ao longo da história, vem sendo dominado por países diferentes, por regiões diferentes, por poderes diferentes, que estão ali explorando economicamente, que estão ali impondo cultura, que estão realmente controlando e dominando. Então, assim, isso é um problema bastante grande e isso já constitui uma crítica contra o imperialismo, né? Que é também algo que tem no Caçonga. Então, esse imperialismo, essa mania, né? Esse hábito super desagradável que países poderosos têm de entrar em outros países e ali dominar, explorar e causar consequências e problemas graves. E quando a gente olha para o título, Persépolis, o que é Persépolis? Faz referência à Pérsia. E se você não lembra, vou contar pra você agora, né? Não é aula de história, mas vamos lembrar que é sempre importante fazer algumas relações, que ela faz uma referência à Pérsia. Então, o Irã, antes de ser o Irã, tem ali a origem na Pérsia, né? Depois que ele se torna o Irã. Então, o que ela mostra com isso? Ela faz questão de ressaltar. O Irã, ele tem raízes próprias. Ele passa por sucessivos domínios, ele tem essa incursões culturais de outros lugares, claro, em todo o país tem relações culturais, mas a questão é que ele também é algo além desse Irã que a gente imagina hoje em dia, né, que existe todo um preconceito contra países do Oriente Médio, e ela quer mostrar isso, ela quer ressaltar, então, uma quebra de estereótipo que fica claro, e nesse ponto a gente consegue fazer uma intertextualidade, uma relação com esse livro aqui, do Edward Said. Não é um romance, tá bom? É um livro de, vamos dizer assim, reflexão, de ensaio, chamado Orientalismo, que ele vai falar muitas coisas interessantíssimas, e uma delas, né, um dos pontos fortes aqui, é ele dizer, né, dissertar sobre o fato de que a construção do Oriente é uma construção ocidental, então, quer dizer, não existe o Oriente, quando a gente falar, o Oriente é assim. Como assim o Oriente, né? É como se não fossem seres humanos como nós, é como se não existisse nenhuma semelhança com a gente, que está do lado de cada mundo, e como se eles fossem um só, quer dizer, ali não tem várias tradições, não tem vários povos, não tem várias culturas, e eles todos são uma coisa só. E não é assim. A realidade é muito diferente. Primeiro que há muitas semelhanças entre a gente e entre eles, é uma coisa que a gente geralmente não reconhece, e há também muitas diferenças entre eles. Então não existe esse o Oriente. Esse é um imaginário criado pelo Ocidente, por algumas regiões, né? Claro que é um discurso de poder, é um discurso que tem muito envolvimento político e econômico, a gente precisa estar atento para perceber isso. E aqui nesse relato, eu já vou falar um pouquinho do contexto histórico para vocês, mas nesse relato, o que a Marjane vai fazer? Ela vai contar dessa revolução e da posterior guerra que tem ali no Irã contra o Iraque, né? Entre Irã e Iraque, e o que vai acontecer é que ela vai narrar, não é um discurso de poder, claro que ela tem a posição política dela, que é muito clara, inclusive, e interessante, mas ela vai narrar, ela tem 10 anos, em 1979, quando começa, tá bom? A história vai até 1994, então tem essa maturidade, esse olhar infantil que vai amadurecendo junto com a história, o que torna o romance muito mais leve, né? A história muito mais tranquila nesse olhar da criança, esse olhar diferente do olhar de adulto. Mas o que é interessante? Que ela vai narrar o cotidiano das pessoas nesse momento. Então não é uma visão que está ali para defender por mais que eu disse que ela tenha uma postura política, ela não escreve livro para defender uma postura política, para fazer uma propaganda. Para ela, claro que tem muitas críticas também, mas não é o objetivo dela, é contar a vida dela. Então, enquanto ela vai contando, ela mostra, olha, durante uma revolução e uma guerra, como é a vida no dia a dia, como as pessoas realmente agem, o que elas fazem. E aí que é muito interessante, porque continua essa quebra de estereótipo, quando ela, por exemplo, está lá sendo adolescente, está lá tendo uma guerra, e ela vai pra festa, e ela curte as mesmas bandas que a gente tem uma enorme identificação com ela, porque é a mesma vida da gente. Então, o interesse por meninos, né, ou de forma geral, por meninas, tanto faz, mas questão assim, o interesse ali, esse despertar de paixões, esse despertar físico, né, de atração. A gente tem como o interesse por bandas, o interesse pela moda, a questão da socialização. Então, assim, acho que qualquer adolescente passa por isso e fica muito claro no livro. A nossa identificação com ela, que nas situações pelas quais ela passa, a gente também passa. E a gente fala, poxa, então não é tão diferente assim, né? E ela tá vivendo uma guerra e ela vive assim. Então, a verdade que ela passa. E ao longo de todo esse relato, ela vai também mostrando, por exemplo, aliás, vou falar do contexto histórico pra vocês, né? Mostrando o quê? A hipocrisia, né?
A hipocrisia, a incoerência, né? O que foi essa Revolução Islâmica? É o seguinte, em algum momento tinha um Shah, uma monarquia, né? Então o Irã era dominado ali, era controlado por uma monarquia, e essa monarquia tinha um Shah. E esse Shah, ele tinha algumas tendências, poucas tendências modernas, que desagradavam grupos de pessoas religiosas que defendiam ali o islamismo, mas ele também não era tão moderno. Então, quer dizer, ele não conseguia agradar nem os islâmicos e nem os grupos liberais. Ele não agradava ninguém. Então começaram a surgir vários focos, vários grupos de oposição. E esses grupos de oposição começaram a falar, esse cara tem que sair do poder. Por quê? Porque esse cara, enquanto ele estava no poder, esse Shah, o que ele fazia com seus opositores? Ele prendia, torturava, matava. Então ele era intolerante, ele não aceitava uma oposição. E essa oposição foi crescendo, como eles tinham vários grupos diferentes entre si, mas que se uniram pela oposição dele, fizeram muita pressão e conseguiram fazer ele ir embora. Se exilou, foi embora. E aí um desses grupos foi para o poder. Então veja, eu tenho vários grupos revolucionários que fizeram uma revolução, que iam contra essa intolerância dele, que iam contra essa tortura, esse modo violento dele conduzir tudo. E quando ele vai embora, um desses grupos, assim, o que vocês acham que o grupo faz? Age diferente? Não, né? E justamente quem consegue o poder é o grupo religioso. Então a gente tem, junto com a república, que passa a ser uma república, o Irã, a gente também tem uma ascensão de um extremismo religioso muçulmano, né, islâmico ali. E aí, nesse ponto, a gente consegue lembrar muito de Zóio Jacó. O que tem a ver Zóio Jacó de Machado de Assis? Tudo a ver. Por quê? Porque nesse livro aqui, ele vai narrar a história de dois gêmeos, não chamam Zóio Jacó, tá bom? Chamam Pedro e Paulo. E esses gêmeos, eles têm posturas políticas diferentes. Então, é no Brasil que você passa a história, né, no romance brasileiro, um defende o império e o outro defende a república. Só que as atitudes são exatamente as mesmas. Então, eles falam tudo, eles pensam da mesma forma, eles fazem da mesma forma. O que muda apenas é o nome daquilo que eles estão defendendo. E a grande ironia é que, inclusive, eles são iguais fisicamente, né? Por isso que Machado escolhe ali, são gêmeos, quer dizer, eles são iguais em tudo, menos na postura política. Mas o comportamento é o mesmo. Tanto que a determinada altura do romance, a outra grande ironia, é que eles mudam de posição. O que defende o império fala realmente a república é melhor, e o que defende a república fala realmente o império é melhor. Mas a atitude continua igual. Então o que Machado mostra com isso, né? Ele fala assim, olha, é o seguinte, o jogo é o mesmo. Mudam-se as peças, não muda o jogo, não muda o mecanismo. E é exatamente o que a Marjane mostra aqui. Ela fala, olha, o jogo político é sempre o mesmo. Então, quer dizer, importa quem tá no poder, só faz diferença quem está no poder. Mas o comportamento é o mesmo. Você fala assim, Marjane, não é bem assim, né? Porque, por exemplo, esse Shah, ele era mais liberal em relação ao sexo, enquanto os outros não eram. Claro, as posturas são diferentes, mas quando a gente fala o mecanismo é o mesmo, o que isso significa? Sempre a pessoa que está no poder, ela vai defender os próprios interesses. Então, aquela ideia bonita de vamos nos unir contra alguém, quando a pessoa chega no poder, ela não tá nem aí pro resto. E o que você acha que os revolucionários fizeram com a oposição? A mesma coisa, matavam, torturavam, e muito pior até do que o Shah. Então, quer dizer, né, a hipocrisia, né, a incoerência de, poxa, você critica uma pessoa tirando do poder e faz a mesma coisa, e a gente vê isso o tempo inteiro, inclusive no Brasil, né? Então, o tempo inteiro é isso. A gente tem uma crítica e a pessoa, quando ela consegue chegar no poder, ela faz exatamente a mesma, é cansativo. E a gente até fala, a política não tem jeito, né? A política em si, a ideia é bonita, mas os políticos parece que não tem jeito. Eles chegam no poder e agem da mesma forma. Então, é uma crítica que já vem de longa data e que fica também clara aqui nesse texto, tá bom? E aí que a história vai rolando, e a Marjane, essa questão da hipocrisia, né, por que é tão legal o livro dela, né, por que é tão assim, a gente lê e não é pesado, eu até confesso que quando eu li eu fiquei meio mal, porque eu não me senti mal. Então, quando eu li Mukasonga, eu fiquei super mal, né? O vídeo é um vídeo doloroso até de fazer. E quando eu li, eu até ria. E eu falei pro marido, eu tô me incomodando. Porque eu lembro de catástrofe, as pessoas morrem, tem tortura, é uma guerra. E eu tô dando risada. E eu não tô triste de ler, é gostoso de ler. Então, até dá um incômodo, assim, uma sensação de, poxa, será que eu não sou mais uma pessoa humanizada? O que tá acontecendo comigo? E eu fiquei pensando, por que isso, né? Por que a gente tem essa sensação? E uma das questões que eu concluí é que ela passa muita verdade aqui. Ela não tem um discurso de vitimização, claro que existem muitas vítimas, não todos valorizando isso de forma alguma, mas assim, ela mostra muita verdade, por exemplo, quando ela mostra que ela também faz coisas erradas. Ela mostra que a mãe dela também é hipócrita às vezes. A mãe dela, a família dela, eles são todos a favor da revolução de verdade, né? Não da revolução que foi parar no poder. Eles são religiosos, mas eles não são radicais, não são extremistas, então eles até falam que um conflito que eles têm é esse. Poxa, eu sou religioso, mas eu não concordo com isso que tá acontecendo, porque não é exatamente isso a religião, não tá certo ser assim. Então é aquele conflito que a gente também tem muitas vezes, né? Principalmente hoje em dia, né? A gente é adepto a alguma religião e a gente vê tantas pessoas que dizem que também são, mas que não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa. E aí a gente entra em conflito e é um pouco confuso. E aí que a mãe dela, em algum momento, tá no supermercado durante a guerra e ela comenta com ela, nossa, Marge, olha que absurdo aquelas pessoas pegando tudo que tem na prateleira. Elas não pensam que se elas fizerem um estoque muito grande, vai faltar pra todo mundo? Se todo mundo pegar um pouquinho, não vai faltar? E a Marge, mãe, você tem razão, não sei o quê. Só que daí ela sai do supermercado e fala assim,
Aí preciso passar em tal lugar pra comprar, exemplo, mais arroz, porque não tinha quase, não sei o quê. Quer dizer, ela tá fazendo exatamente a mesma coisa que ela acabou de criticar. E a Marge fica tipo, como assim? Ela acabou de falar que não era fazer estoque pra ter pra todo mundo, e agora, quando interessa pra ela, ela pode fazer estoque? Então ela mostra que a família dela também, por mais que seja maravilhosa, também é incoerente. Ela mesma, em algum momento, como ela é toda moderna, toda revolucionária, ela não respeita 100% as tradições, aquilo que é imposto pelo governo, pela religião. Então ela vai usar maquiagem, o que não era aceito. Ela vai usar o véu, que é obrigada a usar o véu, né? Senão ela vai presa. E daí ela vai colocar a franjinha de fora, que é um jeito de você mostrar, olha, eu tô usando véu, mas eu não gostaria. Então tô sendo rebelde. Eram pequenas atitudes que mostravam rebeldia, que mostrava que você era da oposição. E ela tava um dia lá esperando o namorado dela, coisa que ela também não poderia fazer, porque não poderia namorar muito menos na rua. E ela tava esperando o namorado dela toda maquiada, com o véuzinho, com a franjinha pra fora. E passa o pessoal, o guardião da moral, né? O pessoal da polícia que fica fiscalizando todo mundo na rua o tempo inteiro. E ela fica, meu Deus do céu, eles vão me pegar, o que vai acontecer? Ela fica meio desesperada. Ela fala, já sei, se eu desviar a atenção deles, eles não vão fazer nada comigo. E tinha um cara sentado de boa ali no cantinho, o que ela faz? Ela começa a gritar, fazer um escândalo. Ele tá me assediando, ele tá olhando pra mim. E ela faz escândalo. E o cara vai preso. Tipo assim, ele pode ser torturado. Ela não sabe o que aconteceu com ele, mas a gente sabe que ele pode ser torturado, ele pode até ter sido morto. E quer dizer, olha o egoísmo dela, né? Então, assim, ela não tem essa coisa de nós somos os 100% certos, nós somos perfeitos. Não, ela é muito verdadeira. Então, ela passa essa verdade e é bem assim, porque a gente tem um discurso lindo, né? Mas também quando a gente afeta, a gente é diferente, né? A gente sabe que a gente também acaba fazendo coisas erradas. E a questão da hipocrisia religiosa, nossa, vários exemplos, não vou citar todos, senão ficar o resto da vida aqui falando, mas um deles é a questão do suborno. Então, um dia não podia beber, não podia ter festa, não podia fazer nada lá no país dela. E a família dela fazia festas, bebia, e um dia eles estavam no carro e foram parados. E daí o cara falou, vou na sua casa fiscalizar, porque eu tenho certeza que ela tem bebida, que ela tem CD, porque também podia ter CD, podia ter nada. Nada que viesse de fora, que fizesse menção ao ocidente, que corrompe as pessoas. E daí o pai dela fica meio desesperado, porque de fato eles tinham bebida, e ela fala assim, não, tudo bem, né, vamos fazer o seguinte, eles estão seguindo a gente até em casa, e eles organizam lá que a avó e ela vão tentar entrar antes pra tirar as bebidas, enquanto ele enrola os caras lá fora pra entrar. E de fato, chega a avó já mente, começa a falar assim, eu tenho que tomar um remédio, que eu tenho um horário, então eu vou descendo correndo até vocês descerem, e o cara se comove, porque, minha avó também tem uma doença, então quer dizer, já começa a ir mentira. Elas vão, conseguem jogar as bebidas fora e o pai entra sem os caras. E elas falam, poxa, cadê os caras? Ele, despistei. Eles têm a moral tão correta, né? Mas nada com dinheiro e não resolve. Então, quer dizer, ele fez o suborno e jogou a bebida fora à toa, ficou com raiva depois. Mas o que aconteceu? Ele falou assim, seguinte, eu vou te dar um dinheiro aqui, daí você não fiscaliza a minha casa. E a galera aceitou. Quer dizer, eles são super fiscais da morais, porque eles têm que ter os bons costumes. Mas olha a hipocrisia e incoerência, né? E quando interessa pra eles, beleza, eles aceitam o dinheiro e deixam de lado, né? Não querem saber de bebida, não querem saber. Então eles não estão realmente comprometidos com a moral, realmente comprometidos com os bons costumes. Um outro exemplo que ela dá, um exemplo não, né? Uma cena que ela conta, que eu vou usar aquele exemplo, é quando tá na moda calça larga. E o pessoal da escola resolve que as meninas não podem, eles estão contra a moda, né? Tudo que vem de fora, como eu já falei. E não pode usar calça larga, que absurdo. E daí ela falou, olha, gente, é o seguinte, vocês querem que a gente use calça justa, que ressalta muito mais o corpo. Vocês falam que se importa com a questão da moral, com a questão sexual, mas vocês estão pedindo pra gente colocar uma roupa que é muito mais atrativa só pra gente não usar uma coisa da moda? Então, quer dizer, a questão de vocês é a moral ou a questão de vocês é ir contra a moda e só encher o saco mesmo? E eles ficam meio sem graça. Então, quer dizer, ela enfrentava muito. E porque ela enfrentava tanto, a família dela começou a ficar com medo. E falou assim, Marge, é o seguinte, muito bonito, né, muito legal, perceba que a família dela é feminista, então é muito legal a gente perceber que no Irã tem um pai que é religioso, mas que também é feminista e que também tá ali, outra coisa que a gente lembra em relação a Mukasonga, é porque as duas famílias, tanto desse texto aqui, quanto aqui de Persépolis, são duas famílias e principalmente o pai que incentiva muito a educação como uma forma de emancipação feminina, então eles acreditam na educação como uma forma da mulher conseguir se emancipar, da mulher conseguir sair desse sistema, conseguir enfrentar, conseguir lidar com isso, que é muito necessário. E interessante a gente ver isso, né, então quer dizer, tem pessoas lá na África, em países que a gente nem conhece, que a gente acha que é país ignorante, que pensam assim. Tem pessoas lá no Irã, né, homens no Irã que lideram famílias e que pensam assim, que incentivam a filha, que permite que a filha saia na rua, permite que a filha estude. Então é legal como eles desconstruem os estereótipos, né? E aí que eles mandam ela pra Viena. Ela vai morar na Europa. E por que é outra parte muito importante? Porque daí a gente tem outra questão sendo abordada aqui. A questão dos refugiados. A Marge na Europa, ela passa por traumas muito piores do que ela enquanto estava ali na Revolução e na Guerra. Na Guerra, ela chega, por exemplo, a ver a casa da amiga dela foi bombardeada, né? E ela vê o braço da amiga dela, ela sabe que a amiga dela morreu, uma situação muito difícil, ela ficou muito revoltada. Mas o que acontece? A gente tem ela passando por traumas piores. Ela passa 4 anos em Viena, ela não aguenta ficar lá, a família dela fala, melhor você voltar, não sabe bem o que está acontecendo. E quando ela volta, ela tenta se matar. 2 vezes ela tenta se suicidar, depois que não dá certo, ela acaba dando a volta por cima, falando, bom, né, pra morrer, então vou realmente dar um jeito na minha vida. Daí ela
se dá bem, né? Consegue, enfim, seguir a vida feliz. Mas o que acontece naquele momento ali? Por que ela tenta o suicídio, né? Por várias questões. A questão, ela não supera o deslocamento, ela não supera a culpa que ela sente. A família dela manda ela pra fora justamente para que ela sobreviva bem. Enquanto a família dela passa por muitas dificuldades durante a guerra, né? O próprio contexto psicológico de uma guerra. E ela, o que ela faz lá? Ela primeiro tem um choque cultural, né? Então, da questão da cultura, que é muito diferente, o choque da língua. Ela não fala a língua de lá. Ela fala línguas que algumas pessoas de lá falam, seria como ir para um lugar hoje falar inglês. Você fala inglês, você consegue se comunicar, mas não é a língua do lugar. Então, ela não fala a língua do lugar. Então, as pessoas zombam dela, inventa não, né? Ensina pra ela uma palavra com significado errado, pra ela ficar pagando mico por aí, o que gera várias situações constrangedoras. Ela realmente, a dificuldade de você não conseguir se comunicar, né? Você não consegue estabelecer amizades, socializar se você não se comunica. Ela acaba virando traficante para poder socializar, você precisa se drogar, e porque ela também se drogava, precisa se drogar e ser traficante, não é uma escolha, sim, é uma escolha, mas dependendo da situação, é o que ela conseguiu fazer ali. Ela aceita emprego em que ela era assediada, porque o cliente sempre importa mais, então quer dizer, todas as situações de degradação que ela foi chegando, e ela, poxa, meus pais mandaram eu pra cá pra eu poder ter uma vida feliz, olha o que eu tô fazendo com a minha vida. Ela chega a morar na rua, porque ela continua lá sendo revolucionária, né, enfrentando o mundo, então ela acaba indo morar na rua, porque ela não tem uma rede de apoio, ela não tem pra quem correr, e ela fica 2 meses, ela vai para o hospital, ela quase morre de doença, né, porque ela ficou na rua, enfim, não tinha uma alimentação adequada, não tinha condições, então ela passa por muitas questões ali, e quando ela volta pro Irã, finalmente, o que acontece? Ela não se reconhece ali também. Então tem esse sentimento de deslocamento, que quando ela tá na Europa, ela tá no Ocidente, ela é uma iraniana, ela sofre muito preconceito por ser iraniana, mas quando ela volta, ela não é mais uma iraniana, ela é uma iraniana ocidentalizada, ela tem outros costumes, ela tem outros hábitos, ela não tem aquela identificação que ela tinha antes. Inclusive, as amigas dela super revolucionárias, quando ela conta que ela mudou o comportamento sexual dela, por exemplo, ela já tinha relações antes do casamento, as amigas que eram super revolucionárias chamam ela de prostituta, que ela é um absurdo, vira a cara pra ela. E de novo é hipocrisia, mas você não era revolucionário? Mas como assim, né? Então, que tipo de pessoa moderna é você? E daí a gente lembra desse outro romance aqui, dessa vez do Milton Ratum, um brasileiro contemporâneo, que vai narrar a história de 2 irmãos. Um deles, o Jacob, ele vai ser pela família, exilado pela família, eles moram no Brasil, a família manda ele pro Líbano, ele passa 5 anos também nesse período de adolescência, e quando ele volta acontece a mesma coisa, ele nem consegue ficar na casa da família, ele tem que morar em outro lugar, em outro estado, porque ele tem esse sentimento de deslocamento. Então, assim, é uma pessoa que não pertence mais a lugar nenhum, ao mesmo tempo que ela pertence a vários. Então ela fica com aquele sentimento de cadê as minhas raízes? Eu voltei para um lugar, mas eu não encontro o lugar do qual eu saí. Isso gera um descompasso, gera uma dificuldade, e ela tem isso. Inclusive, depois a mãe dela acaba falando, olha, mas realmente não dá pra você morar aqui. Ela fica um tempo ali, ela cresce, ela casa, se divorcia, e depois ela vai morar pra Europa definitivamente, onde ela tá até hoje, e onde ela publicou esse livro, que foi publicado na França. Porque ela realmente não consegue mais ficar ali, não é mais o lugar dela, assim como a Europa também não é. Então ela começa essa busca, não de meu lugar no mundo. Então a questão dos refugiados que é muito importante. Então veja que é um livro que trata de imperialismo, trata de hipocrisia, trata de refugiado. É um livro muito rico em muitas questões. Tudo isso com um olhar muito leve, com um olhar infantil. E tudo isso em preto e branco, né? Como eu já falei pra vocês, em preto e branco. E aí a gente lembra de outros 2 livros. Veja que eu gosto de intersexualidade, né? Eu acho que é sempre interessante. Maus e Grama. Esse livro aqui é uma história. Os 2 são biográficos, várias semelhanças entre eles. Os 2 são quadrinhos, os 2 são biográficos, os 2 são contemporâneos, os 2 são de catástrofes, relatos históricos, e a gente tem aqui o preto e o branco neles, né? Por que esse preto e branco? Por que isso? Não sei, né? Cada um faz a sua interpretação. O que eu penso é que o preto e branco ele vai mostrar sempre tem uma sombra, né? Então, por mais que a Marge esteja ali feliz numa festa, que ela teve momentos de alegria com a família dela durante esse período todo, com certeza ela teve, isso fica claro aqui, mas parece que tem alguma coisa errada, sabe? Então, quando você vive assim, poxa, tá tudo bem, mas parece que não tá tudo bem, quer dizer, a vida é pra ser colorida, a vida é pra ter de um jeito, a gente espera que seja de um jeito, tem um jeito certo, né? Não um jeito certo de ver, mas tem, assim, coisas que a gente espera que aconteça, e às vezes não acontece. Então, por exemplo, agora que a gente tá vivendo a pandemia, esse vídeo sendo gravado no momento do Covid, a gente tá trancado em casa. Pelo menos eu tô super isolada aqui. E assim, eu tô feliz. Eu tô gravando vídeo, eu tô feliz, eu tô bem com meu filho, eu tô grávida com uma gravidez saudável, tô aqui com meu marido. Então, quer dizer, a gente tem muitos momentos bons. Até meu filho pequenininho, ele fala assim no final do dia, às vezes, não sempre. Hoje foi um dia gostoso, né, mãe? E é muito bonito ver ele falando isso. Fala, nossa, que legal, né? Ele não pode sair de casa, não pode ver ninguém. Mas pra ele foi um dia gostoso. Então, assim, tem dias bons. Mas ao mesmo tempo tem sempre uma sombra. Que é tipo assim, o dia tá gostoso, a gente tá feliz, mas não é pra ser assim. Tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa estranha. É esse colorido. Então é isso que fica claro nesses 3 livros. Há sobrevivência, há resistência, há momentos de alegria, mas ainda assim sempre tem uma lacuna, sempre tem alguma coisa que tá fora do lugar, alguma coisa que tá faltando. E também o recurso visual, o próprio recurso visual. Esses livros não são livros, principalmente, né, aqui o foco desse vídeo é falar de Persepolis,
A gente não tem aqui uma imagem que vem por mera ilustração, né? Então ela fala e repete no desenho. Não, a gente tem uma complementação, a gente tem uma associação. Então ali o significado é construído no texto verbal e no texto não verbal. Tem várias cenas, várias imagens que se você não olhar a imagem, se você apenas ler o texto, não tem o significado completo. Então ela não fala, muita coisa ela deixa de escrever porque tá na imagem. Então a gente tem uma construção dupla. E aí isso vem sendo muito questionada a classificação, né? Porque a gente fala, é um HQ, né? Uma história em quadrinho, e é um gênero considerado menor. Então já começa aí a questão do preconceito literário, né? Que a gente vê que o preconceito não tá só na vida social, até na literatura a gente tem, infelizmente, qualquer lugar da vida a gente tem preconceito, né? E algumas pessoas têm proposto outros nomes. Ah, então vamos chamar de romance gráfico, mas não romance porque é real, é não ficção, então não pode ser o termo romance. Ah, então vamos chamar de narrativa gráfica. Mas assim, por quê, né? Por que ficar discutindo o nome? Porque dizem, na livraria não tem como colocar ele numa estante, porque ele é uma HQ, mas ele também é um romance, mas não é um romance porque também é um relato histórico, mas também é uma autobiografia, também é um livro de memória, também é uma literatura de testemunho, também é um romance de formação. O que é um romance de formação? Vem lá da Alemanha, esse conceito. Ela é um romance que começa com a pessoa criança e vai até a vida adulta, mas a ideia não é essa, que começa a criança e vai na vida adulta. A ideia é a transformação que se dá. Na vida da criança, o que a gente tem? Uma vida privada, a criança que conhece o mundo em sua casa, o primeiro contato social dela é com a família. Conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo o mundo, ela vai descobrindo como que existe uma vida fora, como essa vida é, ela vai amadurecendo, ela vai ter, assim, ficando um pouco mais, acho que, nossa, meu Deus do céu, que mundo é esse, né? Então, uma coisa um pouco, não é aquisição, é desenvolvimento da consciência mesmo, né? Do coletivo. Então, a gente tem esse desenvolvimento que é muito legal, que aparece aqui, né? A gente vai acompanhando ela. Então, ela dentro da família, a reação dela que ela tinha ali, quando ela vai pro mundo, vendo como o mundo realmente é. Então, começando a ter consciência política, consciência social, consciência econômica, todo esses desenvolvimentos que vão acontecendo. Então, veja que é um livro que tem muitas classificações. E assim, o que eu vejo, Giane, né? Eu acho que é completamente desnecessário a gente querer ficar neurótico pensando nisso. Eu não consigo pôr numa prateleira porque não tem uma classificação só. Gente, o livro é grande por isso, porque ele não é possível ser limitado, porque ele não cabe numa caixinha. Por isso que ele é maravilhoso, por isso que ele é grande, por isso que ele tem que ser estudado, porque ele dá uma visão diferente, ele quebra estereótipos. Ele mostra outro olhar, que não é o olhar do Ocidente sobre o Oriente, é o olhar do Oriente, né? De uma parte, mostrando que o Oriente não é o Oriente, são os Orientes. Então, assim, tanta riqueza pra gente querer limitar por uma questão de, não dá pra classificar, né? Que sei lá, acho que a gente pode ser um pouco mais maduro do que isso. Espero que vocês também sejam. E que vocês curtam isso, né? Esse livro que não se encaixa em lugar nenhum, porque ele se encaixa em tantos lugares, como a Margem, que não se encaixa no Irã porque se encaixa no Ocidente, não se encaixa no Ocidente porque se encaixa no Irã, e que é tão rica e que traz essa narrativa tão maravilhosa pra gente. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando o canal. O próximo livro sobre o qual vamos falar é esse aqui, tá bom?